paz de Deus com seu coração. O meu desejo é com que esse vídeo não seja mais um vídeo circulando na rede, mas que seja um vídeo onde o Senhor Jesus possa falar no seu coração, onde o Senhor Jesus possa trazer revelação, entendimento, quebrantamento e arrependimento. Eu vim aqui falar um pouco sobre o Evangelho do Reino de Deus. Eu queria ler um texto para vocês, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu queria te dizer nessa oportunidade breve de vídeo que quando Jesus trouxe a proposta do reino de Deus, de se arrepender, significava que o reino de Deus, quando ele vem sobre as nossas vidas, ele vem como um reino absoluto. Ele não vem como um reino que pode ser dividido com outros reinos. Ele não vem como uma alternativa a mais a ser acrescentada diante de outras coisas que são vividas. O Senhor Jesus ele foi bem claro ao dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E você pode estar se perguntando: o que é o reino de Deus? E o reino de Deus é o abandono total da sua independência. O reino de Deus é o abandono total das suas vontades. É a entrega da sua vida e de tudo quanto lhe pertence a Jesus. Esse é o verdadeiro reino de Deus. A proposta que Jesus trouxe para mim e para a tua vida, além do arrependimento, que é o principal antes de chegar ao reino de Deus, é: entregue a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Seja submisso verdadeiramente a Deus. E eu categoricamente afirmo que, infelizmente, hoje, no meio denominado cristão, no meio denominado evangélico, muitas pessoas dentro de ministérios, dentro de templos, participando de reuniões, de cultos, ainda desconhecem o reino de Deus. Porque elas estão dispostas a ir só até um determinado ponto. Elas estão dispostas a ir só até aonde lhe convém, até aonde lhe é cômodo. É como se Jesus chamasse elas para ir além daquilo que elas estão vivendo e elas rejeitassem essa proposta de Jesus. E por isso vivem um evangelho superficial. Vivem um evangelho onde aquilo que Jesus disse como principal não é colocado em prática. E isso é muito importante para mim e para a sua vida. Colocar em prática o evangelho do reino de Deus, colocar em prática tudo aquilo que Jesus deixou claro na sua palavra. E é muito triste a gente ver hoje no meio cristão, denominado evangélico, denominado os crentes, pessoas que não vivem a essência do evangelho, pessoas que não vivem a verdadeira proposta que Jesus trouxe. As pessoas, elas se convertem, se batizam, vão a cultos, vão a templos, vão a reuniões, mas não abandonam a sua independência. Elas têm o eu no centro da sua vida, onde as outras coisas giram ao redor delas, como o trabalho, como a família, como Jesus, como a igreja, mas o centro da vida delas são elas. Tudo gira em torno delas. E aquilo que é chamado de reino de Deus, para muitos, na verdade não deveria ser chamado de reino de Deus. Deveria ser chamado de reino dos homens. Porque usamos a Deus para conseguirmos coisas. Usamos o nome do Senhor para adquirirmos coisas, bênçãos, prosperidade, conquista. Não que isso seja errado, não que você ser próspero seja errado, não que você deseje conquistar alguma coisa seja errado.
Mas o Evangelho do Reino de Deus não tem o eu, não tem você como centro, e sim Jesus. E todas as coisas giram em torno de Jesus, que é o centro. Então essa proposta de arrependimento é uma proposta não só hoje para os não cristãos, mas também para muitos cristãos que estão tendo acesso a esse vídeo e que estão dentro de um ministério, estão fazendo parte de um grupo, mas que verdadeiramente ainda não vivem e não estão inseridos no reino de Deus. E como é que você pode saber se você está ou não inserido no reino de Deus? Como é que você pode ter a certeza de saber se está ou não vivendo aquilo que Jesus verdadeiramente pregou? A palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Veja se há algo em você que desagrada ao Senhor. Veja se há algo em você que você ainda não abandonou, que não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Veja se há algo em você que Jesus olharia para dentro de você, para a sua atitude e reprovaria. Porque é muito fácil a gente sentar, ouvir uma palavra, a gente cumprimentar, dar a paz, abraçar, e quando voltarmos para nossas casas, quando a gente volta para a nossa realidade, a gente tem uma realidade completamente diferente daquela que a gente vive dentro da igreja. E não foi essa a proposta que Jesus trouxe. O reino de Deus ele tem que ser não só você inserido no reino de Deus, na frente dos seus irmãos em Cristo, na frente do seu pastor. Você tem que ser uma extensão do reino de Deus aonde você for. Você tem que ser uma extensão do reino de Deus no seu trabalho. Você tem que ser uma extensão do reino de Deus na sua faculdade. Você tem que ser uma extensão do reino de Deus na sua escola. Você tem que ser uma extensão do reino de Deus aonde você for. Porque nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. E se o sal for insípido, com que armos de salgar? E essa é a proposta que Jesus trouxe. Essa é a proposta que Jesus trouxe para mim, que Jesus trouxe para você. Quem sabe você esteja vendo esse vídeo e pensando assim: nossa, como eu nunca pensei nisso antes. Nossa, quanto tempo eu estou na igreja e minha vida não muda. Quanto tempo eu faço parte do ministério e minha realidade não muda. Quem sabe sua realidade ainda não mudou porque você ainda não se arrependeu. Quem sabe a sua realidade ainda não mudou porque você não abandonou a sua independência. Examine a sua vida. Vê o que tem ainda na sua vida que não agrada ao Senhor. Se arrependa. Se arrependa. Ore a Deus. Peça perdão. E viva verdadeiramente aquilo que Jesus quer que você viva. E não aquilo que você quer viver. Essa palavra pode ser um pouco dura. Mas, como eu disse no início, nós temos que ouvir aquilo que precisamos ouvir. E não aquilo que queremos ouvir. E que o Senhor Deus ele possa verdadeiramente entrar na sua vida, no seu coração e fazer com que você reflita acerca dessa mensagem. Essa mensagem é a primeira mensagem de uma continuidade, de muitas ainda que virão acerca desse canal. Eu não estou aqui para falar de ministério, eu não estou aqui para falar de nenhuma denominação, para levantar nenhuma bandeira. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo, eu estou aqui para falar sobre o reino de Deus, sobre o propósito eterno, sobre andar na luz, sobre ser um discípulo. Porque ser crente é muito fácil. Crente é aquele que crê, e crê até o diabo crê. Porque dizer que é evangélico é muito fácil, porque qualquer um que frequenta uma igreja denominada evangélica pode dizer que é evangélico. Mas ser um discípulo vai muito além disso. Um discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus disse. Um discípulo é aquele que faz tudo aquilo que Jesus mandou. E esse é o diferencial. Esse é o ponto crucial da nossa caminhada com Cristo. Para que nós possamos chegar no final da nossa vida e podemos dizer que combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a fé. Ser um discípulo é ser alguém que depende totalmente do Senhor e obedece a tudo quanto Ele disse e põe em prática tudo quanto Ele manda e não toma nenhuma atitude e não toma nenhuma decisão antes de consultar ao Senhor, porque o Senhor é o centro das nossas vidas. Que você receba essa palavra da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e que ela possa trazer entendimento, esclarecimento sobre a sua vida. Eu vou
tentar colocar embaixo desse vídeo aí um e-mail, se você quiser mandar alguma pergunta ou quiser receber um material acerca mais desse estudo, eu vou estar te enviando com o maior prazer, porque nós não pregamos a nós mesmos e as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós uma glória eterna. Nós temos que cumprir aquilo que Jesus mandou, nós temos que cumprir aquilo que Deus nos ordenou, porque não podemos passar por essa terra simplesmente durante anos, sentado no banco, ouvindo uma palavra e não propagando o Evangelho, e não fazendo discípulos, que é uma ordenança do Senhor, não caminhando e não ajudando ninguém, porque não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. E que o Evangelho do Reino de Deus seja inserido em você a partir de hoje, a partir dessa mensagem. Que em nome de Jesus Cristo, você analise a sua vida e que o Senhor possa te abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Amém.